Olá, meu nome é César Timóteo e este é mais um devocional da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Que alegria estar com vocês mais uma manhã e seguir com vocês estudando a carta de Paulo a Timóteo, mais especificamente a sua segunda carta. E hoje nós vamos meditar e refletir um pouco sobre o capítulo 4 desta carta. No capítulo 4, Paulo inicia agora uma solene e final incumbência a Timóteo. E ele o faz diante de Deus e Cristo Jesus, o que traz para suas palavras grande peso e seriedade. Vejam comigo o verso 1 do capítulo 4 da segunda carta a Timóteo. Diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Timóteo deveria ser fiel na pregação da palavra. Esta era a missão que Deus lhe havia dado e ele precisava estar focado nisto. Timóteo não poderia perder as oportunidades. Ele deveria ser intencional, ou seja, pregar em tempo e fora de tempo. Além disso, como fiel soldado de Cristo, ele deveria corrigir, repreender e também exortar. É interessante que Paulo termina o verso 2 dizendo que a pregação, a correção, a exortação, a repreensão deveriam ser feitas com longanimidade e doutrina, ou seja, com paciência e também embasamento da palavra. Timóteo não deveria atropelar seus ouvintes ou impor-lhes seus pontos de vista, mas instruí-los com paciência, de acordo com a verdadeira doutrina das Escrituras. No verso 3, Paulo reforça aquilo que ele já havia dito nos capítulos anteriores sobre o fato de que os dias não seriam fáceis e que as pessoas haveriam de se distanciar da sã doutrina, da doutrina saudável. Ele diz assim no verso 3: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O apóstolo prevê um período em que as pessoas mostrarão total aversão ao ensino da sã doutrina. Elas deliberadamente se afastarão daqueles que ensinam a verdade da palavra de Deus e terão um grande desejo de ouvir doutrinas que lhes agradem e lhes confortem. Procurarão mestres que digam o que eles querem ouvir e não o que a palavra de Deus diz. Diante disto, Timóteo deveria manter a sobriedade e suportar as aflições e perseguições que certamente viriam. Timóteo deveria ser sério, moderado e equilibrado em seu trabalho enquanto vencia as provações e aflições. Como é difícil diante do distanciamento cada vez maior da verdade e do esfriamento espiritual de tantas pessoas em nossos dias e ainda da manifestação de tantos mestres que abandonaram a sã doutrina e arrastam multidões ávidas por ouvir aquilo que lhes sacia a própria cobiça. Sim, como é difícil diante disto se manter sério, moderado e equilibrado na pregação do Evangelho. Timóteo deveria se manter assim, sóbrio diante de todos os movimentos à sua volta. No verso 5 ele segue dizendo: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo dá essas orientações finais a Timóteo, entendendo que estava já no fim de sua vida. Por isso, ele é tão incisivo em suas orientações. Verso 6 ele vai dizer: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, ao chegar ao fim de sua vida, tinha consciência de que havia combatido o bom combate. Isto significa que ele estava certo de que havia completado a sua missão.
e ao completar sua missão neste mundo, ele se alegrava na esperança de que uma coroa estava reservada para ele nos céus. Paulo, depois de uma vida intensa, de muito trabalho, desafios, provações, sofrimentos e até prisões por causa do Evangelho, estava com sua consciência tranquila por ter cumprido cabalmente a sua missão. E por isso mesmo, podia se alegrar na esperança de estar para sempre com Jesus, o reto juiz, que haveria então de recebê-lo naquele dia, ou seja, no dia final. Que exemplo Paulo deixa para Timóteo e para nós também. Que nós possamos refletir hoje, irmãos, se estamos de fato cumprindo a nossa missão. Se estamos combatendo o bom combate da fé, se estamos cumprindo o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. Nunca é tarde para ajustarmos nossa caminhada à vontade de Deus. Independentemente de sua idade, hoje é tempo para mudar a rota no sentido da missão que Deus tem para cada um de nós. Que estejamos todos prontos a enfrentar o que for preciso para permanecer na direção e na missão que Deus tem para nós, porque desta forma terminaremos bem a nossa jornada e receberemos a recompensa na eternidade. A partir do verso 9, Paulo faz a Timóteo alguns pedidos pessoais e observações sobre sua situação, como ele estava sendo julgado ali como prisioneiro, e eu leio para encerrarmos a nossa devocional de hoje. Acompanhe comigo, se você puder, a partir do verso 9. Diz assim o apóstolo Paulo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Eu faço, irmãos, para terminarmos, uma ênfase no verso 17. Quando ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo pode ter sido esquecido pelos homens, mas o Senhor permaneceu ao seu lado. Além disso, ele foi divinamente fortalecido para pregar o Evangelho em seu julgamento. Paulo estava prestes a partir, mas a mensagem prosseguiu sem obstáculos, não somente alcançando aqueles que ali estavam, mas também chegando até nós, que também fomos alvos da graça de Deus em Cristo Jesus.